Para começar, eu já vou começar com uma pergunta para vocês, né? Você quer saber se você é uma cristã genuína? Se você é uma cristã de verdade mesmo? Leia o Sermão do Monte. Tem que ler o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é que vai autenticar a nossa conversão. O Sermão do Monte é a conduta do verdadeiro cristão, do cristão genuíno. Ele não é uma conduta que alguém precisa ter para ser cristão. É o contrário. É o cristão que deve ter a conduta do Sermão do Monte. Quando a gente vai analisar a vida da gente à luz do Sermão do Monte, pode acontecer duas coisas. Uma, você ser aprovado. E outro, você não ser aprovado. Você ser reprovado. À luz do Sermão do Monte, tá? Mateus 5, 6 e 7, então, que é todo o Sermão do Monte, trata disso, do perfil do verdadeiro cristão. E por que é tão importante levar tão a sério o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte, ele mostra para a gente a necessidade que nós temos da obra salvadora de Jesus Cristo. Quando nós lemos o Sermão do Monte, nós descobrimos que é impossível, pelos nossos próprios esforços, né? Por nós mesmos, é impossível praticar o Sermão do Monte. Não tem como. Quando a gente olha o Sermão do Monte, está escrito: ouvistes o que foi dito, amarás os teus inimigos e odiarás os teus amigos. Eu, porém, vos digo, ama os teus inimigos. Humanamente, é possível? Não é possível, gente. O homem natural não tem como amar o inimigo, não tem como amar alguém que te fez mal. Não tem como fazer isso. O natural é que a gente odeie, que a gente não goste ou que a gente despreze. Então, quando o Sermão do Monte traz isso, eu, porém, vos digo, ama os teus inimigos, isso nos mostra a necessidade salvadora da obra de Cristo na nossa vida. Senão não é possível exercer nada do que o Sermão do Monte diz. No versículo 6, no capítulo 6, lá do Sermão do Monte, versículo 14, diz assim, que eu devo perdoar meus inimigos. Capítulo 6, versículo 14, diz que eu devo perdoar os meus inimigos. E esse perdão aqui, gente, não importa o quão inimigo ele seja, não importa se ele te deve 100 reais ou se ele te deve 1 milhão de reais. Não importa se ele te agrediu fisicamente ou se ele deu um tiro em você. Então, quando a gente para analisar o nosso contexto enquanto ser humano natural, é impossível o perdão nesses casos. Alguém que te deu um tiro, que te agrediu, ou que te deu um golpe. E o Sermão do Monte nos traz isso, que perdoar os inimigos é independente do nível de ofensa. Ainda no capítulo 16, no capítulo 6, desculpa, versículo 19, diz: não ajuntei tesouros na terra, mas ajuntei tesouros nos céus. Para nós, seres humanos, com a natureza natural, é possível? Quando o sermão diz para a gente entesourar no invisível, ajunteis tesouros nos céus, é entesourar no invisível. Ele demonstra a nossa miserabilidade, a nossa incapacidade e ele expõe a nossa maldade. Porque nós trabalhamos tanto para ter, para comprar, para adquirir, para construir, para guardar. E ele diz para entesourar no invisível. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz assim: o homem natural não discerne as coisas espirituais, porque lhe parecem loucura.
Então, o Sermão do Monte, ele traz a lei espiritual. Todas as regras que estão ali do sermão todo, capítulo 5, 6 e 7, são regras espirituais, impossíveis de serem seguidas pelo ser humano natural. Tem que nascer de novo para isso. Tem que ter o Espírito Santo agindo para a gente conseguir seguir cada uma das regras que estão ali, porque são regras espirituais. E o homem natural não consegue discernir, né, as coisas espirituais. É impossível nós vivermos o padrão do Sermão do Monte pela nossa própria força, né? Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso. Perdoar um assassino, dar a capa, a túnica e o que mais o outro pedir. Deixar de olhar para alguém com desejo ou malícia, mesmo que não tenha ninguém por perto, ninguém vendo. É só o Espírito Santo, é só uma ação sobrenatural para fazer com que a gente consiga cumprir essas coisas que levam ao padrão de exigência do Sermão do Monte. É só através do Espírito Santo. Não é possível nós, enquanto seres humanos naturais, né? Sem essa ação sobrenatural, sem essa presença do Espírito Santo na vida da gente, não é possível, nós não podemos cumprir o Sermão do Monte. No estudo passado, eu comentei que o Sermão do Monte, ele não é um sermão propriamente evangelístico, porque ali tem um padrão que é para o salvo. É o salvo que tem que seguir isso. Se para nós salvos, se não contar com o Espírito Santo para poder cumprir cada lei que está ali no Sermão do Monte, se a gente não tiver o Espírito Santo, nós não conseguimos, é impossível, humanamente impossível falando. Vocês imaginem para um ímpio. Então, ele não é um texto evangelístico, mas ele pode ser evangelístico indiretamente, porque se você cumprir tudo que está ali no Sermão do Monte, você está evangelizando. Através desse padrão de vida, desse comportamento, o ímpio acaba vendo em você um padrão de vida que ele deseja, que ele quer. Quando ele conhece o Sermão do Monte, quando você mostra o Sermão do Monte para o ímpio, e ele lê tudo ali, ele vê que é impossível cumprir. O que Jesus está mandando ele cumprir ali, não tem como. E aí depois ele pode entender que há necessidade de um novo nascimento, para que ele consiga cumprir o que está ali. Então, o sermão ele pode ser evangelístico, sim, mas através de alguém, através da vida de alguém que vive o que tem ali no Sermão do Monte. Uma das espinhas dorsais do Sermão do Monte está lá em Mateus 6, versículo 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior marca de uma pessoa salva é que a vontade de Deus ocupa o primeiro lugar na vida dela. A pessoa faz tudo, né? Trabalha normal, compra, vende, namora, passeia, faz tudo que o ímpio faz. As coisas normais, né? Mas em tudo a vontade de Deus prevalece, mesmo em meio a todas as coisas que ela faz. Porque ali não diz buscai somente o reino de Deus, unicamente. Ali diz buscai primeiro. Então, isso não significa que nós não podemos ou não devemos fazer as coisas, né? Nós devemos. E nós fazemos isso vivendo num mundo de ímpios. Mas que a diferença, a nossa marca, tem que ser a vontade de Deus em primeiro plano, em primeiro lugar. Por exemplo, eu peguei alguns exemplos. A gente chega em casa e está um clima pesado, diferente.
o esposo está irritado, aconteceu alguma coisa, ou a mãe, o irmão, mora com alguém, chega em casa e está aquele climão. Você está numa boa, mas a pessoa, você vê que a pessoa está armada, quer briga. E a pessoa te ataca o tempo todo, tá atacando. Como que você recebe isso? Você para, pensa nos ensinamentos de Jesus Cristo, no que ele diz ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e você diz, não, eu não vou contender com essa pessoa. Eu não posso fazer isso. Não é ele que tem que seguir o sermão do monte. Sou eu. E você não contende. Está com um problema íntimo no casamento, e lá no teu ambiente de trabalho ou em outro ambiente fora, está tendo um assédio grande de uma pessoa bem interessante. Mas você não adultera. Porque você lembra o que Jesus disse. Está tendo muito lucro na empresa, você trabalha, está tendo grandes lucros, está dando tudo certo, a vida profissional está indo de vento em popa. Mas você sabe o teu compromisso com a obra de Cristo. Você sabe que todo aquele dinheiro, ele tem que ter um destino certo e que você tem que separar a tua parte para contribuir na obra, se você pode. Né? Você chega em casa cansado, só quer desanuviar a cabeça, como dizem. Chega e vai, hoje eu vou assistir aquela série. E aí você lembra que você não orou aquele dia, que você não leu a Bíblia. E se você for fazer isso, você não vai conseguir assistir a série, porque você já está morta da semana inteira de trabalho. O que você faz? Você vai ler a Bíblia e vai orar. Isso é colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, a gente pode fazer tudo, mas as coisas de Deus têm que estar em primeiro lugar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Em Mateus 3, capítulo 3, versículo 8, diz assim: produzi, pois, frutos de arrependimento. O que é isso? Frutos de arrependimento. São frutos que demonstram que você se arrependeu, que mostre que a sua salvação é verdadeira. E que frutos são esses? Produzir bons frutos, a gente vê em outras passagens, né? Que frutos são esses? Se a gente seguir os mandamentos do Sermão do Monte, cumprir o que está escrito ali, esses são os frutos. Nós estaremos mostrando que somos de fato salvas. Esses são os frutos. Em Mateus 7, 20, diz: pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos. Tiago 2, 26 diz assim: a fé sem obras é morta. O que significa? Eu digo que eu creio, mas eu confirmo essa minha fé que eu professo com atitude? Eu faço isso? Se eu não confirmo isso com atitudes, a fé é morta. Você só está falando, né? Você tem que olhar o Sermão do Monte e ficar pasmo. Eu sou misericordioso? Para a gente refletir. Eu tenho fome e sede de justiça? Eu sou manso? Eu sou humilde de espírito? Eu sou perseguido pela justiça? Sou pacificador? Eu sou limpa de coração? Eu ando 2 milhas com quem me pede para andar 1? Eu dou a capa a quem me pede a túnica? Eu ofereço a face esquerda quando já me feriram a direita? Eu pago o mal com o bem? Eu não me vingo? Eu perdoo quem me ofende? Sim? Se a resposta de vocês for sim, então a sua fé é genuína.
A sua fé é demonstrada não só pelo que você diz, mas pelas tuas obras. Nós não podemos desmentir com a nossa vida o que nós pronunciamos com a nossa boca. Nós vimos no estudo passado, eu falei um pouquinho, que Jesus compara a gente com o sal. Eu até falei que o sal tem as propriedades do sal, né? Cloreto de sódio. Então tem o cloreto, tem o sódio, tem as propriedades. Assim como o sal tem as propriedades para ele ser sal e salgar, o cristão tem as propriedades dele, que tornam ele cristão. E essas propriedades são as bem-aventuranças. Certo? Nós sabemos que o sal, ele não recebe sabor. Pelo contrário, ele dá sabor. Ninguém nunca viu um sal ficar doce. Eu nunca vi. Nunca ouvi falar também. É o contrário. Se você misturar o sal com açúcar, um copo com água, sal e açúcar, o que prevalece? O sabor. O sal. O sal prevalece. Se colocar só água e sal, o sal fica insípido? Não, a água é que fica salgada. O sal sempre prevalece. Aonde ele cair, ele deixa a marca dele. Né? O sal ele tem sempre a proeminência. Ele possui uma composição, que a gente tinha falado no estudo passado, que é impossível de ser alterado, de ser contaminado, de ser modificado. Ele não recebe sabor. E também não perde o sabor. Ele não recebe nem perde, ele prevalece, né? Impossível de ser influenciado. O que isso significa? Só para a gente retomar um pouquinho. Significa que é onde você colocar um salvo verdadeiro, seja na empresa, na escola, na faculdade, no clube, nas férias, na pandemia, no hospital, na África, em qualquer lugar. Aonde você colocar um salvo de verdade, é ele que vai influenciar. É essa a comparação que Jesus faz. É ele que vai influenciar. Ele não é influenciável. Mas ele vai deixar sua marca onde ele estiver. Ele vai salgar ali. Se ele realmente tiver as propriedades de sal. Ele vai salgar ali. Mateus 5, versículo 14, diz também: vós sois a luz do mundo. A gente sabe que uma luz não se coloca debaixo da mesa, e até o texto fala isso, né? Mas sim na lamparina. Significa dizer que o crente, ele não é omisso, ele não pode ser omisso. Se Jesus está comparando o crente à luz, significa que ele não pode ser omisso, ele não pode ser introspectivo, ele não pode ser infrutífero. O crente tem que dar obras, bons frutos. E quando os homens no mundo veem esses frutos, eles se convertem e glorificam o Deus que está no céu. Tem um exemplo no livro que eu estava lendo, que eu até separei, achei bem interessante, que o rapaz, o autor, ele fala de uma moça que trabalhava numa empresa e que o patrão constantemente vivia testando essa pessoa. Deixava dinheiro por cima, e a pessoa não mexia. Falava para a pessoa mentir no telefone, e ela não mentia. Assediava, mas ela não dava bola. E certo dia, roubaram o carro dessa pessoa, dessa moça. E essa moça chegou no trabalho cantando. Aí diz que o patrão falou para ela assim: fulana, eu não entendo essa tua postura. Olha o que você está vivendo. E você chega aqui cantando. Como assim? E aí ela responde para ele: olha, essa paz, essa alegria foi o Espírito Santo que me deu. Eu não conseguiria sem ele. E aí o homem diz: nossa, mas
Ele pensa, né? Eu sou o patrão, eu tenho tudo, eu sou dono de tudo, tem aqui, não tenho problema nenhum, e eu não consigo ter essa paz. E no mínimo, esse patrão, ele vai embora pensando com essa reflexão. E na história que eu li, ele passa a querer esse Jesus também na vida dele. Mas nas histórias que nós vivemos, não sei, pode ser que a pessoa que você está testemunhando, pode ser que ela ainda não queira Jesus na vida dela, mesmo com os testemunhos que a gente dá. Mas que vai fazer ela refletir, vai. Então, é esse tipo de evangelismo que o Sermão do Monte propõe. Não é você pregar o Sermão do Monte para um ímpio e querer que ele entenda, porque é difícil até para nós que somos salvas. Mas é através do nosso testemunho, da nossa vida, que o ímpio ele pode entender o que Jesus está querendo dizer ali no Sermão do Monte. Em Gálatas 1:24, diz assim: e glorificaram a Deus a respeito de mim. Quem está falando isso? Paulo. A gente sabe quem é Paulo. Quem era Saulo de Tarso? Assassino, perseguidor da igreja, que se converteu no caminho de Damasco. Tudo isso a gente sabe. E agora, nessa parte da Bíblia, nesse capítulo de Gálatas, Paulo está reconhecendo que glorificaram a Deus a respeito dele. Por quê? Viram aquela pessoa que era assassino, que era tudo de ruim, que era perseguidor, agora era uma pessoa que estava lá pregando. Então ele dizia que ele era convertido, mas as atitudes dele demonstravam isso. E por isso, lá em Atos 9, que conta toda essa trajetória, diz que muitos creram no Senhor pelo testemunho de Saulo. Então foi esse testemunho que levou as pessoas a crerem, né? Isso não é nada novo para nós conhecemos bem essa história. 1 Pedro 3,15 diz assim: estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, ali está falando que a gente tem que estar preparado para dar o bom testemunho, com mansidão. E quando virem até nós, perceberem que nós somos diferentes, que nós somos separados, que nós somos povo de Deus. E essas pessoas podem se converter através de nós. Eu lembro, irmãs, agora um depoimento meu. Eu conheci Samuel, nosso irmão Samuel, marido da Elisa. Eu conheço Samuel, acho que há mais de 20 anos. Quando eu conheci o Samuel, ele não era crente, nem eu. Ninguém da família dele era crente. E nada de errado, mas era uma vida normal de um ímpio. Anos depois, sem ver Samuel, ele casou, a Nicole já estava com 11, 12 anos, quando eu tive contato, porque ele me procurou via rede social e me propôs um estudo. E eu confesso para vocês que eu estava bem sem o estudo. Eu nunca tinha parado para pensar assim, vou fazer um estudo, estou precisando. Não consegui enxergar onde encaixava isso na minha vida. Mas o testemunho do Samuel falou muito alto para mim, naquele momento. Contou muito. O testemunho da Elisa contou muito para mim. Muito, muito, vocês não sabem o quanto. Porque na adolescência, eu e Samuel fomos meio que paquerinha. E a Elisa concordar em vir aqui em casa e dar um estudo para mim, eu acho que ela superou tudo aquilo que eu acreditava, entendeu? Porque na minha cabeça, naquela época, eu pensava assim, eu jamais ia dar um estudo para uma ex. Nunca.
E ela veio todas as vezes. Sentou na minha mesa, tomou café comigo, lanche no final do estudo, todo sábado sem falhar. E hoje eu entendo o amor que ela praticou ali. Que naquele momento talvez eu não tivesse essa coragem. Hoje teria, sim. Mas naquele momento não. Então o testemunho de vida de Samuel e da Elisa, para mim, foram fundamentais para a minha conversão. Então, quando eu leio isso aqui, eu identifico. E por que é importante, tão importante, estudar o Sermão do Monte? Porque o Sermão do Monte, ele ensina o verdadeiro caminho para a felicidade. Nós vimos no estudo passado qual o significado da palavra bem-aventurados. Bem-aventurados é sinônimo de felizes, mais do que felizes, plenos, completos, ditosos, satisfeitos. São pessoas felizes e satisfeitas, né? E o Sermão do Monte, ele ensina o caminho para essa felicidade. Porque o mundo, ele prega uma felicidade que não é bíblica. Ao contrário de tudo que prega a Bíblia. O mundo prega que o pobre, para ser feliz, tem que ter dinheiro. Tem que estar bem, tem que ser rico. Prega que aquele que anda a pé, ele tem que ter um carro. Senão ele não é feliz. Que a pessoa que é solteira tem que ter um marido, um noivo, um namorado, senão não é feliz. A Bíblia manda repartir e o mundo ensina o materialismo. Se fosse assim como o mundo diz, todas as pessoas que a gente falou ali, o que é rico, o que está de carro, o que tem saúde, o que tem esposo, todas essas seriam pessoas felizes. E não é assim. A gente vê na história daquela moça que eu acabei de contar para vocês, que ela chegou cantando no trabalho e o patrão ficou indignado com aquilo porque ele tinha tudo e não tinha aquela paz e aquela alegria. E a gente vê isso no dia a dia. Pessoas muito abastadas, que têm muito dinheiro, que têm família aparentemente linda, mas que a gente sabe que não é feliz. Ontem, acho que a Lilian participou do estudo à noite, Vaninha começou o estudo falando sobre um ator que faleceu recentemente e que ele deixou uma carta dizendo que a vida é isso. Então, era uma pessoa que tinha fama, projeção, dinheiro, tudo que muitos jovens estão batalhando para conquistar. Um espaço no mundo, uma evidência, sucesso. E ele deixou uma carta dizendo, a vida é isso? E ele alcançou tudo isso. Então, não é assim. Se fosse assim, todas as pessoas que têm as coisas seriam felizes, mas não são. Jesus disse em Lucas 12, versículo 15, a felicidade de um homem não consiste nos bens que ele tem. O Sermão do Monte, gente, estudando aqui, eu estou conseguindo compreender que ele é o único padrão de vida aprovado por Deus. Ele reflete o caráter de Jesus Cristo, o padrão de vida de Jesus. O padrão que está ali, se a gente lê o Sermão do Monte todos os dias antes de dormir, tiver ele como um espelho para a gente se olhar, ver se a gente consegue se ver refletido ali, é esse o padrão. E Jesus Cristo tinha esse padrão. Em Mateus 3,17, no batismo de Jesus Cristo, Deus diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. Ele tinha esse padrão. O padrão de dar outra face. O padrão de andar 2 milhas com quem propõe uma. O padrão de amar o inimigo. Ele tinha esse padrão. O Sermão do Monte é mais precioso do que o que a gente imagina, que a gente conhece. Eu separei aqui para finalizar uma frase de um escritor evangelista que é britânico, que ele escreveu assim, ah, Deus, não me deixa chegar diante do seu trono paupérrimo e o Senhor olhar e me dizer, olha,
tinha tanta riqueza para você e você chega aqui pobre desse jeito. Não está falando de riqueza material, irmãos, nós sabemos disso. Tá? Então, eu queria finalizar essa segunda parte da introdução com vocês, com essa frase desse escritor. Eu coloquei uma frase lá no grupo das mulheres do mesmo escritor, que eu achei bem interessante, que diz assim: alguém me perguntou, você ora pelos mortos? Eu respondi, não, eu prego para eles. Então, a segunda parte é essa, que é sobre o caráter do verdadeiro cristão e a importância da gente conhecer o Sermão do Monte. No próximo estudo, a gente vai entrar na primeira bem-aventurança, que vai trazer bastante detalhes muito interessantes, muitas coisas que a gente não conhece, ou que eu não conhecia e quero compartilhar com vocês. Eu acabei não passando uma foto do livro para vocês, o livro é bem detalhado, eu trouxe algumas coisas assim, mas tem muita coisa interessante. Agora eu comprei, deixa eu ver se tá aqui. Eu comprei um outro livro, que também é do Sermão do Monte, que eu estou lendo paralelamente, que é do John Wesley. Vou passar para vocês depois. Então, estou me aprofundando, porque o tema é muito interessante. Só quando a gente se aprofunda mesmo que a gente tem noção disso. E é isso aí, meninas, irmãs da minha vida. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma, tenha trazido alguma coisa. Acho que eu não trouxe nada de tão diferente, mas eu acho que é um aperitivo para a gente poder entrar de cabeça nas bem-aventuranças e entender cada uma delas. Tá bom? Vamos. Pode abrir o microfone aí das irmãs, Paula. Cada uma pode abrir o seu. Pedir para a Jana orar para a gente, Jana, para encerrar, por favor. Vamos orar, então. Querido Deus, mais uma vez em tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento. Queremos te agradecer pela tua palavra. Acredito que ela tenha vindo de encontro, ó Pai querido, às necessidades de cada irmã aqui presente. Que o Senhor esteja nos ajudando, Pai, para que nós possamos ser realmente sal e luz aqui nessa terra, ainda mais nesse tempo de pandemia, onde muitos estão realmente mortos, e nós precisamos realmente, ó Pai, pregar para eles com as nossas vidas. Nos usa, Senhor. E que o Senhor continue abençoando a Cris nos estudos dela, para que ela continue, ó Pai querido, fortalecendo as nossas vidas também espiritualmente. Nós te agradecemos por todo o teu cuidado, por todo o livramento, pela nossa saúde. Muito obrigada, Pai, por estar conosco em todos os momentos de nossa vida. Continua conosco nos nossos afazeres, nós continuamos deixando tudo entregue aos teus cuidados, porque sabemos que o Senhor sempre faz infinitamente mais. É em teu nome que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Amém.